Ratifá, arrebatamento, shiur, lição, ou retifei, ratifei, retifá, ou ainda repito, ratifá, arrebatamento. Quem foi que disse que não existe arrebatamento em hebraico? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Sejam todos otimamente bem-vindos, Bishem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Ratifá, arrebatamento. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Vamos vamos ainda a este belo áudio vídeo, shiur, ou lição. Ratifá, arrebatamento. Porque o arrebatamento pré-tribulacionista não existe. Introdução. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista, quase que não sai, é uma doutrina cristã tardia que tem ameaçado o verdadeiro entendimento escritural. Esta doutrina cristã só teve início no século XIX. O objetivo deste artigo e deste shiur é provar que a doutrina do arrebatamento pré-tribulacionista é uma invenção moderna do cristianismo e não tem nenhuma raiz escritural, nem judaica de qualquer tipo. Uma doutrina que vai totalmente contra a escritura de Arro, uma doutrina de abre e fecha aspas, né? Shalom e segurança, que pode futuramente vir a destruir a emuná, a fé de muitos, onde se encontra o nível Peshat, nível literal de interpretação. Ponto de interrogação, a pergunta, portanto, não é? Um dos maiores problemas com a doutrina cristã do arrebatamento pré-tribulacionista é que já de cara fere a Midrash. Segundo a Midrash, que é o sistema mais antigo de interpretação da escritura de Arro, um texto nunca perde o seu peshat, né, o literal. Contudo, essa doutrina em particular não tem base de peshat. Apesar dos pré-tribulacionistas frequentemente alegarem que as suas crenças são baseadas numa leitura simples e literal das escrituras, o fato é que uma leitura literal da escritura de Arro é incapaz, repito, é incapaz de produzir uma crença no arrebatamento, não é? Ou ratifar pré-tribulacionista sem base escritural. Até mesmo Hal Lindsey, o mais famoso defensor do pré-tribulacionismo, admite que a sua crença não se baseia no sentido simples e literal da escritura de Arro. Lindsey admite que ele não consegue mostrar nenhum versículo que diga claramente que o arrebatamento ocorrerá antes da tribulação. O arrebatamento, por Hal Lindsey, página 32. Ao invés disto, Lindsey alega que o cristianismo é amplamente baseado em argumentos de inferência e silêncio. E Bide, página 30. O cristianismo não vem de um entendimento de Peshat, da escritura, a Ketuv Shel Arro, da escritura de Arro. Não é a nossa escritura, é a escritura de Arro. É o nome correto. A Ketuv Shel Arro, a escritura de Arro, e não Bíblia. Meus amados Ahim, meus amados irmãos e irmãs em Yahushua. A Bíblia é grego, não é? Apesar de significar biblioteca, não é?
Ok? Então o nome correto é escritura. A escritura de Yahweh. E a escritura tem nome. A escritura não é de qualquer um. A escritura é do poderoso, é do Criador. A Shamayim Ve'aeret Shatuchá é o Criador, a Boré. A Shamayim Ve'aeret Shatuchá, o Criador do domo e da terra plana. Devemos então nos perguntar de onde ele se originou e por que tanta gente acredita nisto, né? O dispensacionalismo, uma heresia gerando outra heresia, porque sempre falou o nosso rabino, né? Yaakov ben Avraham, né? Um texto sem contexto é um pretexto para a heresia. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, o Rabi Yaakov ben Avraham, né, ganhou inclusive um prêmio em São Paulo, né, que foi o honoris causas, né? Baruch Hashem era um verdadeiro doutor a Torá, né? Um verdadeiro doutor a Torá Kedosh, doutor a Kedosh Torá, né? Doutor de Torá Sagrada, doutor de Sagrada Torá. Então, durante as décadas de 1820 e 1830, um teólogo cristão chamado John Darby, ou John Derby, né? John Derby, né? Fundador da Irmandade de Plymouth, desenvolveu uma nova teologia sistemática chamada dispensacionalismo. Esta doutrina, desde então, tornou-se muito popular no cristianismo. É fato incontestável que o dispensacionalismo não existiu até o século XIX. Ok? Portanto, não tem nenhuma raiz judaica. Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. E não existia nem mesmo no cristianismo até o século em questão. A origem de uma grande mentira, como a maionese sheker, né? Mentira. Chega de sheker, né? Chega de mentira, chega de churumelas. Como a maioria dos teólogos do século XIX. Eu quero só dar uma vírgula aqui, porque a gente vive num mundo de facilidades, as pessoas querem facilidades. Porque eu vou ter segurança e proteção, não é? Da mesma forma que a Torá é para todos, mas a tribulação também vem para todos. Claro que os verdadeiros Yahudim, né, o verdadeiro povo de Yahweh, será salvo dos perigos eminentes, ok? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, a origem de uma grande mentira, como a maioria dos teólogos do século XIX, né? John Derby era antinomiano, isto é, acreditava que a Torá Moshe, ou a Torá de Moshe, ou seja, a Torá do Eterno, tinha desaparecido na cruz. Derby se sentia incomodado com os sérios problemas trazidos por esta doutrina. Derby pareceu que durante os 7 anos da última semana profética de Daniel, os sacrifícios estariam sendo feitos no templo com a Torá Moshe, né? A Torá de Moshe, ou a Torá de Moisés, estava claramente sendo cumprida durante os 7 anos da tribulação. Derby concluiu que a Torá voltaria a ter validade no início da tribulação. Esta linha de raciocínio fez Derby acreditar fez Derby segregar as histórias escriturais e proféticas em períodos compartimentados, né? Ou períodos compartimentados. Derby
teorizou que o período de Torá tinha acabado na cruz e que o período Alô Havia Hesed, né? Ou seja, do favor que merecido ou do favor não merecido, ou período da chamada congregação, né? Ou igreja, tinha começado na cruz. Então, com a tribulação, o período de Torá volta e o período Aloravia Hesed, do favor imerecido ou do favor não merecido, termina. Não é? É o chamado período da graça, né? Que o período da graça, que graça, a bem da verdade, não é? Não é o termo adequado, como temos os estudos em o nosso canal. Então, isto criou um problema grande para a teoria de Derbe. Como poderia o período de Torá retornar se a Torá, o Eterno, lidava com Israel? E na tribulação o Eterno voltaria a lidar com Israel. Então, o que aconteceria com a congregação? Certamente que a congregação não sairia do período Aloravia Hesed, do favor imerecido, para voltar para a Torá Moshe, para a lei de Moisés, ou a instrução de Moisés. Como consequência desta linha de raciocínio absurda, Derbe adotou a ideia de um arrebatamento pré-tribulacionista que havia se tornado tão popular entre os ivingitas. Esta ideia dizia que a congregação, né, ou a sinagoga, né, sairia da terra no início da tribulação, deixando Israel para trás para sofrer na tribulação durante o período da volta de Torá. Derbe agora, né, Arshav tinha um outro problema. Se a congregação fosse arrebatada, deixando Israel para trás, o que dizer dos judeus crentes, né? Eles seriam arrebatados juntamente com a congregação ou ficariam para trás com Israel? Derbe inventou outra solução completamente louca, a dicotomia de congregação e Israel, ou seja, a igreja em Israel, né? Ou a sinagoga em Israel. Esta teoria ensinava que um judeu se tornava crente no Messias e passava a fazer parte da congregação e não era mais parte de Israel. Como resultado disso, ninguém poderia ser parte tanto da congregação quanto de Israel. Segundo esta teoria, eu quero observar aqui, dar uma vírgula, né? Que congregação eu estou falando aqui por causa do estudo, mas o termo ideal é sinagoga, porque congregação está mais para a igreja, né? Igreja é outra coisa. Temos um estudo em o nosso canal. Coloquem igreja, Rabin Roussef, deve sair qualquer coisa lá, hein? Então, segundo esta teoria, mas para entender, né? Vamos ao estudo, né? Estou falando aqui no estudo, tá bom? Segundo esta teoria, judeus crentes, né? E Ahudim crentes deixariam de ser judeus e se tornariam parte da congregação, que ele ensinava, né? Conter pessoas que não eram nem judeus nem gentios. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Portanto, as três mentiras que se tornaram pilares do dispensacionalismo são: a Torá não seria para hoje, o arrebatamento pré-tribulacionista e a dicotomia, né? Igreja em Israel ou congregação em Israel, né? Obviamente que judeus messiânicos não podem aceitar nem a número 1, nem a número 3, o número 2. Repetindo, né? Quais são os números, né?
Olha, são três mentiras, né, que tornaram-se pilares do dispensacionalismo. 1. A Torá não seria para hoje. 2. O arrebatamento pré-tribulacionista. E 3. A dicotomia Igreja e Israel, né, ou Congregação e Israel. Obviamente que judeus messiânicos e Ahudim Notzerim não podiam e nem podem aceitar nem a número 1 nem a número 3. Então a número 2 só seria necessária, né? A número 1 é a Torá, não é para hoje. A número 3 é Igreja Israel, né? Que é a número 3. E a número 2 não funciona, não é? Sem a número 3. Ou seja, a número 2 é o arrebatamento pré-tribulacionista, que não funciona sem a número 3, Igreja Israel, né? Então foi criada para resolver os problemas da número 2, do arrebatamento tribulacionista. Como resultado, o judaísmo messiânico é incompatível com o dispensacionalismo. 2 de seus 3 pilares fundamentais não são compatíveis com a teologia escritural original, adotada pelo movimento, não é? Ou a Elohim Logia, não é? Elohim Logia, parecendo o estudo de Elohim, não é? Elohim Logia. Então, adotada pelo movimento judaico messiânico, né? 2 dos seus 3 pilares fundamentais, repito, não são compatíveis com a teologia escritural original adotada pelo movimento Yahudi Notziri ou adotada pelo movimento judeu messiânico. Além disto, o único pilar remanescente não se sustenta sozinho, quando examinada à luz da Escritura, né? Kol Aketuv, né? Toda a Escritura do dispensacionalismo é destruída. Quantas vindas de Mashiach ou quantas vindas de Messias de Israel, né? O Taná, a primeira aliança, aponta claramente para 2 vindas de Messias, como servo, né? Eved e outra como rei. Contudo, fica evidente que os que acreditam no arrebatamento prematuro, né? Precoce, vão contra a Escritura de Yahweh, por crerem em 3 vindas de Mashiach, uma vez que o retorno do Messias tem sido entendido por séculos como segundo a segunda vinda do Messias, né? E não terceira, gente, por favor. Os que creem no arrebatamento prematuro devem mudar a expressão acima para a terceira vinda do Messias, abre e fecha aspas, né? Ou insistir, como a maioria faz, de que o arrebatamento prematuro não é um fato, uma vinda do Messias, é algo secreto, né? Aquele arrebatamento secreto, né? Tal, na calada da noite. E se a teoria do arrebatamento prematuro fosse verdadeira, então a Escritura de Yahweh deveria ensinar sobre um aparecimento pré-tribulacionista de Messias, o que não é uma vinda do Messias propriamente dita, seguida de uma vinda do Messias após a tribulação. E mais, a Escritura não poderia identificar a ratifar, né, o arrebatamento como se referindo à vinda do soberano. Não deveremos também esperar que a vinda pós-tribulacionista de Messias, ou seja, aqui sim a coisa já começa a melhorar, através da doutrina, sim, da sã doutrina do pós-tribulacionismo, Baruch Hashem, pós-tribulacionismo, e não pré-tribulacionismo, né? O pós-tribulacionismo de Mashiach ou pós-tribulacionismo de Messias fosse chamada de aparecimento, abre e fecha aspas. Agora, Arshav, vamos examinar estas mentiras, né? A hora que tu, à luz da Escritura, a hora que tu Yahweh, a hora que tu Yahweh,
à luz da escritura de Yahweh, conjuro-te diante de Elohim e de Mashiach e Yahushua, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu Malchut, o reino, né? E Geret Asheni Letimóteos, né? Em 2 Timóteo 4:1. Leiamos, né? 2 Timóteos 4:1. Onde fala, né? A Tirgul Torá, né? Ou Letirgul Torá, né? Ou Letirgul a Torá, ou para toda a prática de Torá. Sefer Timothy Bet, livro de 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te diante de Elohim e de Messias e Yahushua, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino, né? Pelo seu Malchut. Baruch Hashem. Então aqui vemos claramente que no final da tribulação e no início, né, do Malchut, ou no início do reino, teremos a vida de Messias. Assim também o Mashiach, oferecendo-se de uma vez, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado aos que o esperam para a salvação. El Haevrim, né? Hebreus 9:28. Vamos procurar aqui primeiro. Hebreus 9:28. Espera lá. Hebreus, já sei aqui, Hebreus 9:28. Assim também Mashiach, oferecendo-se uma só vez para levar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para Yeshua, né? Ou aos que o esperam, leia Yeshua, ou aos que o esperam para a salvação. Então, a segunda vez, então não tem essa de terceira, quarta ou quinta vez, gente. Por favor, então, vamos seguir. O texto fala claramente vinda pós-tribulacionista de Mashiach, ou fala claramente na vinda pós-tribulacionista de Messias. O nosso querido mestre Yahushua, se o arrebatamento prematuro estivesse correto, este texto deveria dizer: aparecerá. Portanto, Ahim, ou irmãos, sede pacientes até a vinda de soberano. Igeret Yaakov, ou Sefer Yaakov, livro de Tiago 5:7a. Vamos achar primeiro, né? Só um minutinho. Livro de Tiago. Na página 1915. Vamos lá. Um texto sem pretexto, ou um texto sem contexto, é um pretexto para a heresia. Já dizia o nosso Rav Yaakov ben Avraham, né? De abençoada memória. Então leiamos, né? Sefer Yaakov, livro de Tiago 5:7a.
texto assim dispõe: Aoshekim, Asherim, os opressores ricos. Sefer Yaakov, livro de Tiago 5, 7a. Portanto, Ahim, ou irmão, sede pacientes até a vinda de Yahweh. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba as primeiras e últimas chuvas. Baruch Hashem, a chuva temporã e a chuva serôdia, né? Isso cabe até um shiur também, né? Um estudo. Baruch Hashem, depois vamos ver se o Eterno permite também que a gente faça esse estudo. Baruch Hashem. Então, este texto nos instrui claramente que a nossa esperança deve ser na vinda do soberano e não em um aparecimento do soberano. Dizemos-vos, pois isto, né? Ledevar Yahweh, pela palavra de Yahweh, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do soberano, de modo nenhum precederemos os que já dormem, porque o soberano mesmo descerá do domo, tá certo? Com grande brado, a voz do arcanjo, ao som de shofar Elohim, ao som do shofar de Elohim, e os que morreram em Mashiach ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do soberano nos ares, e assim estaremos para sempre com o soberano, né? Igeret Arishoná La Tessaloniquim, ou 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Besefer Shel Atesloniquim, Aleph, né? Ou 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17, né? Sefer Shel Atesloniquim, Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Esta é a passagem que fala do arrebatamento, mas esta passagem também se refere à vinda do soberano, e não de um aparecimento, né? Só apareceu, não, é o retorno mesmo, tá? Então, vemos, portanto, que a teoria, né, do arrebatamento prematuro, que crê em 3 vindas ou em 2 vindas e um aparecimento do Messias, é completamente contrária à escritura de Yahweh, que fala apenas de 2 vindas de Messias, né? O ladrão na noite, etc., né? Reticências. Um dos chavões do pré-tribulacionista, né? Ou é a expressão ladrão na noite. E os pré-tribulacionistas usam este termo para descrever o arrebatamento prematuro como um arrebatamento secreto, no qual a sinagoga, né, é removida da terra secretamente. Isto, contudo, é tirar a expressão completamente de seu contexto e usá-la erradamente. A parábola do ladrão da noite é uma das diversas parábolas contadas por Yahushua. Se não, vejamos, né, em Mateus 24, 42 a 51. Espera lá. Mateus, já estou, 24,
Mateus 24, já estou do 42 ao 51. Leamos, não é? Derashá Nevuit Nemeshechot, sermão profético continua. Azará, atenção, dicotomia holística significa alma e espírito integrais, nefesh veruach integrais, a nefesh agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Et a Yeshua, Rishel, a nefesh, a salvação é da alma. Então leiamos. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem a Adenechem, né? O vosso soberano. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua bete ou casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá Ben-Adam, o filho do homem. Derashat, ou Derashá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua. Mashal Shel Avadim, a parábola dos trabalhadores. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Behemet, em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro mau servo, mau efeito, disser em seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos e comer e beber com os ébrios, né? Virá o senhor daquele servo, né? Num dia em que não o espera, né? O soberano, né? E numa hora de que não sabe, e cortá-lo-á do meio, e lhe dará sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então é o que consta, né? Besefer Matitiarro, em livro de Mateus 24, do 42 ao 51. E é mencionada em outros lugares também, né? 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10. Primeira Tessalonicenses. Vamos procurar primeiro, achar primeiro, né? Vamos lá. Baruch Hashem, Baruch Rabá. Vamos aqui para o índice. Página 1868. 1868. Faça a coisa certa. 18
68. Então, 1 Tessalonicenses 5, 2 a 10. Então, Sefer Shel HaTessalonikim Aleph, livro de 1 Tessalonicenses 5, de 1 ao 11. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais. Nefesh Veruach integrais. A Nefesh Ze'agaf, a alma é o corpo. O ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Entre a Yeshua, a Nefesh, a salvação é da alma. Ruach Venefesh, espírito e corpo ou alma. Mas Ahim, ou irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia de Yahweh, Ayom Yahweh, virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo Shalom e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, Ahim, ou irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, aquele homem, como ladrão, vos surpreenda. Porque todos vós sois filhos da luz, Binei Or, Vê Binei Yom, filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça, da emuná, ou fé, e verrava, e do amor, fé e amor, tendo capacete, Atikvá e Yeshua, capacete da esperança de salvação, porque Elohim não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a Yeshua, ou nos destinou para alcançarmos a salvação, por nosso Adão Yahushua HaMashiach, por nosso soberano Yahushua, o Messias, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como Behemet, ou em verdade o estás fazendo. Baruch Shem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então também vamos para Sefer Kefa Bet, livro de 2 Pedro, Sefer Kefa Bet, Sefer Kefa Bet, livro de 2 Pedro 3:10. Virá, pois, como ladrão, Ayom Yahweh, o dia de Yahweh, no qual o Shamaim, ou céu, passará com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão. Vê a Eretz, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então aqui, mais uma vez, fala do ladrão, na noite, Tem até o filme, Então o texto assim dispõe: Aboshel Yahweh, a vida de Yahweh, o criacionismo do soberano Yahweh Elohim e o seu evolucionismo.
a sua biogênese e a sua hipótese heterotrófica, no sentido em que, nos primórdios da civilização, a água era uma verdadeira sopa alimentícia, deixando bem claro que o soberano Yahweh Elohim é o criador, né? Ve'a Boreia Shamaim, Ve'a Eretz Shaturá, é o criador do domo e da terra plana, e que a idade, é Olam, ou a idade do mundo é de aproximadamente, né? Está na casa dos 6.000 anos, né? Ainda. Então, pelos meus cálculos, né? Em 2019 estávamos em 1982, tá? E não milhões e milhões de anos, né? Todavia, nada impede que o soberano Yahweh Elohim tenha utilizado-se ou feito o uso supracitados, criacionismo e evolucionismo, biogênese e da hipótese heterotrófica no sentido da sopa alimentícia, né? A Sofiolam, o fim do mundo será por meio do fogo e da água, e não somente da água, tá certo? Ou não somente do fogo, né? Uma água fervente, né? Feito a larva, né? Ou as larvas, né? De vulcões, etc, etc, ok? Então, a biogênese, né, significa que todo ser vivo é originado de outro ser vivo da mesma espécie, né? E não o homem de macaco, etc, né? E o heterotrofismo, né, ou a hipótese heterotrófica, é que tudo começou na água, né? Pois a água, nos primórdios da civilização, era um verdadeiro poço alimentício, né? Baruch Hashem. Então, este foi o Sefer Kefabet, né? Livro de 2 Pedro 3:10, né? E agora vamos para a Sefer Gliana, né? O livro das Revelações, ou ainda o livro do Apocalipse 3:13 e 16:15. Sefer Gliana, livro das Revelações 3:3. É a quinta carta à sinagoga judaica messiânica de Sardes, que é lá Sardes, ou a sinagoga de Sardes. Dicotomia holística significa alma e espírito integrais. Nefesh verua integrais. Ao meu corpo, o ser humano é bidimensional ou possui duas dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano Yahweh Elohim. Ete a Yeshua Rishel, a Nefesh, a salvação é da alma. Então lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que horas, e não saberás a que hora sobre ti virei. Baruch Hashem. Então aqui, ó, Sefer Gliana, livro das Revelações 3:3. Agora vamos para Sefer Gliana, livro das Revelações 16:15. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Vamos romper o protocolo aqui, para variar. Então, Sefer Gliana, livro das Revelações, 16:9. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Elohim,
que tem poder sobre estas pragas e não se arrependeram para lhe darem quevô de honra. Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 16:13. E da boca do dragão, né, Dracon, e da boca da besta, né, e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos, né, Ruachim, imundos semelhantes a rãs, não é? E agora, finalmente, Sefer Guiliana, Livro das Revelações, 16:15. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez ou a sua vergonha, não é? Só que aqui a gente observa que está entre parênteses também, não é? Então, cada um tira as suas próprias conclusões, não é? Então, uma análise verídica desta expressão, tal qual é usada Beketuv Shel Yarro, em escritura de Yarro, revela justamente o extremo oposto a um arrebatamento pós-tribulacionista. Primeiramente, vamos analisar a parábola em si. Eis o texto em o Besefer Matitiarro, né, em livro de Mateus 24:42. O texto assim dispõe, não é? Derachá Nevuit Nemeshechot, o sermão profético continua. Azará, atenção, dicotomia holística significa alma e espírito integrais. Nefesh Veruach integrais. A Nefesh Agaf, a alma é o corpo, o ser humano é bidimensional, ou possui 2 dimensões, corpo e espírito, semelhantemente ao próprio soberano e ao Elohim. Ete a Yeshua Rishel a Nefesh, né? A salvação é da alma. Então aqui, ó, Sefer Matitiarro, livro de Mateus 24:42. Leiamos: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem Adelichem, né? Ou o vosso soberano. Então vamos ler também aqui o 43 e o 44, falo dos versos, né? Sefer Matitiarro, livro de Mateus, 24, 43 e 44 também. Sabei, portanto, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua bete ou casa. Por isso ficai também vós apercebidos, que numa hora em que não penseis, virá Ben Adam, ou filho do homem. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja, né? Repetindo: vigiai, pois porque não sabeis em que dia vem o vosso soberano. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá Ben Adam, ou o filho do homem, né? Sefer Matitiarro, livro de Mateus 24, do 42 ao 44. Existe um grande número de elementos importantes nesta parábola. Primeiramente, devemos perceber que o ladrão, abre e fecha aspas, nesta parábola, refere-se ao Messias, né, o nosso querido mestre Yahushua. Contudo, o ladrão, nesta parábola, não está roubando a congregação no mundo. Isto seria um absurdo, não é? Mas sim,
o termo ladrão é usado. Messias virá no momento inesperado. Em segundo lugar, percebemos claramente que a chamada congregação, abre e fecha aspas, não estava esperando que ele viesse naquele momento. É extremamente significativo que o ladrão vem no qual a congregação é esperada e é encontrada dormindo. Vide Matitiarro ou vide Mateus 25, né? Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Então, e aqui a gente vê o sono da apostasia nos últimos dias, não é? Ao longo das Escrituras. Mas aqui vemos que dormir é um eufemismo para a apostasia. Vide Yeshayahu, ou vide Isaías, capítulo 29, verso ou versículo 10 e Sefer Homiá, livro de Romanos 11:8. Tá bom? Então aqui a gente vai dar uma pausa por causa do time. Então vamos partir para a parte 2, né? Tá certo? Tivemos agora a Helek Aleph, né? Parte 1, e vamos partir agora para a Helek Bet, né? A parte 2 deste belo áudio vídeo. Shiur, shalom, shalom.